Pronto, estamos no ar. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, diretor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o 8º episódio da nossa 7ª temporada, que terá 10 capítulos abordando os principais desafios dos líderes e gestores educacionais que buscam o aprimoramento da sua gestão, a potencialização dos resultados da sua IES e a transformação da educação superior. Mensalmente, estaremos por aqui, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional, e você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. Um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Actifly Martech, Princípia Educação, Carta Consulta, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Unibolsas Brasil. Você sabe exatamente por que seus alunos permanecem na sua IES e não vale responder atendimento, preço, qualidade de ensino. Isso é o mínimo, tá? A verdade é dura. Nenhuma estratégia de captação sustenta resultados se a permanência não estiver resolvida. E as IES que não dominarem esse tema vão pagar caro, em evasão, em imagem e em sustentabilidade. Por isso, o Meeting Online de hoje vai direto ao ponto. O que faz os seus alunos permanecerem na sua IES e o que faz eles irem embora? Para nos ajudar a responder essas perguntas e a formularmos outras tantas, estamos aqui com 2 convidados do mais alto nível. Miro Severiano, autor referência em permanência estudantil no Brasil e líder de um case que virou modelo nacional e transformou indicadores de evasão em resultados consistentes. Implementou modelos vencedores de permanência no Mackenzie, Santa Marcelina e, mais recentemente, na Unifap de Juazeiro do Norte. Rodrigo Cutri, reitor do Centro Universitário Fundação Santo André, professor da Universidade Corporativa do SEMESP, especialista em IA aplicada à educação. Ele vai nos mostrar como tecnologia e inteligência estudantil podem antecipar a evasão e personalizar intervenções de sucesso. Além de apresentar, eu terei a honra de mediar a conversa interativa com os nossos painelistas. Então, durante o nosso encontro, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e fiquem muito à vontade para usar o chat para fazer suas perguntas e comentários. Nosso time estará aqui pronto para recebê-las e colocá-las na conversa como parte fundamental do nosso encontro, com a interatividade que só quem está aqui ao vivo consegue ter. O encontro está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui presente, enquanto a gente ainda está aquecendo os motores, já vai lá no YouTube e se inscreve no @Meeting Educacional. Combinado? Bom, dito tudo isso, agradecendo pela presença de todos e pela presença dos nossos painelistas aqui, eu queria fazer uma saudação especial. Vou aqui inverter a ordem que eu tinha pensado aqui. Certamente o Miro vai entender, né? Porque nós precisamos abrir espaço para quem está nos dando a honra de nos visitar, de chegar aqui hoje pela primeira vez. Professor Rodrigo Cutri, muito obrigado pela sua presença. E eu fiz essa deferência justa, mas eu já vou começar com pergunta. Professora, qual é o erro mais caro que as instituições cometem, achando que estão trabalhando permanência, mas, na verdade, não estão? O que o senhor observa aí na sua experiência, naquilo que o senhor já viu, nos cursos que o senhor tem ministrado por aí? Seja muito bem-vindo ao nosso Meeting Online. Bom dia, Fred. Bom dia, Miro. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e trocar aí boas experiências, né? O Centro Universitário Fundação Santo André, somos uma instituição aí de 70 anos, mais de 100 mil egressos, né? Pelo 6º ano, Prêmio de Responsabilidade Social, pelo 5º ano, Prêmio de Excelência em Gestão Educacional. Então, a gente tem muito orgulho aqui da Fundação Santo André.
E falando aí da tua pergunta, né, Fred, que você colocou, qual o erro, né, que as instituições fazem, eu acho que é achar que sabe o que o cliente quer, sem ouvir o cliente, sem ouvir o estudante, né? Aqui, na Fundação, a gente tem, por exemplo, a nossa CPA, ela é considerada estratégica, senta na mesa aqui com a reitoria, né, reunião semana sim, semana não, né? Chega os dados brutos, a gente nem espera tabular no Power BI, a gente já vai analisar os dados brutos, já vai verificar o que tem. Um exemplo simples, né? Na CPA surgiu ali para os alunos, olha, os alunos querem um quiosque aqui na faculdade do campus, porque eu tinha uma cantina num prédio, um quiosque no outro, e eles queriam outro quiosque. Os alunos querem um banco de longarina para sentar no jardim, né? Coisa simples, coisa simples. Os alunos querem na semana de provas que as provas não sejam no primeiro horário e no segundo horário, não querem que sejam só no primeiro horário para ele poder ir embora mais cedo, né? Então, essa escuta ativa é fundamental, né? Aqui na Fundação, todos os alunos têm o WhatsApp do seu coordenador. Todos os alunos têm o WhatsApp do reitor, tem o meu WhatsApp. Tenho 4.200 alunos, mas você fala, reitor, você fica maluco aí recebendo o WhatsApp? Não fico, porque a gente conversa com os alunos e a gente coloca, olha, primeiro conversa com o seu coordenador, depois vai para a reitoria. Então, quando chega para mim, é só aquele caso que realmente não conseguiu se resolver. E o aluno sente esse acolhimento, sente essa proximidade, né? Nós temos grupos de WhatsApp com todos os representantes. Então, o aluno surgiu uma dúvida, olha, onde é que está o calendário de provas? O professor faltou. A resposta é muito rápida. Porque esse aluno não pode ter aquele SLA mais de um dia, ele responde no dia seguinte. Não dá. Nós estamos naquela geração que a velocidade tem que ser praticamente instantânea. Então, eu costumo sempre dizer aqui, né? Ou faça a escuta ativa do seu estudante, faz o seu arroz e feijão bem temperadinho, com aquele sazon. Você não precisa fazer, né, aquela carne de cordeiro, não. Né? Se você fizer um arroz e feijão bem temperadinho, né, o que o aluno quer? O aluno quer chegar na secretaria, não ter fila, poder fazer um requerimento online, ter uma resposta rápida, chegar em sala de aula, o professor está lá em sala de aula, dar uma boa aula, né, fazer um acolhimento. Né? São as coisas do dia a dia. Às vezes você está preocupado, não, porque eu vou colocar isso aqui, e você não parou para ouvir o simples. Tem um livro, né, que é, se não me engano, do Steve Jobs, Pense Simples. E a coisa mais difícil é você pensar simples, né, e você analisar os seus processos e ver, olha, onde é que eu tenho ponto, como é que eu posso diminuir os pontos de atrito ao longo dessa jornada do estudante? Eu acho que é fundamental essa escutativa. Se você fizer essa escutativa, fizer o seu arroz e feijão bem temperadinho, você está com uma receita de sucesso. Maravilha, já começamos em alto estilo. Miro, querido, muito obrigado pela presença. Para quem quiser depois assistir, o Miro é nosso, é da casa aqui, né? E a gente tem muito orgulho disso, porque às vezes até eu trouxe na minha apresentação, né? Porque o Miro com toda a sua humildade, mas ele é uma figura icônica assim, na educação superior brasileira. Tem um case, né, que virou, foi o case através do qual eu o conheci, né, o case lá do Mackenzie, foi o primeiro livro, a primeira literatura específica, né, de permanência estudantil no Brasil, também foi dele, né, e a gente até por vezes normaliza, mas assim, a gente já teve a honra nesse ano mesmo, até a gente fez o lançamento do livro do Willy Muriel, né, Miro? Miro participou aqui conosco, esteve aqui com a gente. Para a gente é um motivo de orgulho muito grande contar, né, com o nome desse quilate aqui conosco. Miro, seja muito bem-vindo. Eu também, da mesma forma, queria já te perguntar assim, e aí, dentro de tudo que você já viu, já observou nos seus cases, nas suas conversas, para escrever o livro, qual é a verdade que ninguém gosta de admitir sobre permanência estudantil? O Fred, primeiro, bom dia a todos, e dizer que é uma satisfação voltar aqui a conversar. E, na verdade, você falou aí algumas coisas que eu fiz, mas, na verdade, eu estou aprendendo diariamente, né? E tenho certeza que todos que estão aqui presentes, participando com a gente, estão trazendo ensinamentos, porque
cada instituição ela tem uma realidade e aí você pega, olha, Jéssica lá do Santa Marcelina, você pegar Santa Marcelina, Mackenzie, Centro Universitário Paraíso, pode citar umas 10 aqui, cada qual tem uma cultura, né? E cada qual ela tem assim a sua maneira de ser, não que esteja mais certo ou mais errado, mas é que é própria, né? E voltando à sua pergunta aí, eu diria o seguinte: acho que primeiro quando a gente fala de educação, e você fala qual a verdade que as pessoas não querem ouvir, né? É que eu acho que tem que se conscientizar que a gente tem uma missão. E essa missão da instituição de ensino é a missão de educar. Só que, às vezes, essa missão que a gente lê lá diversas vezes, ela não é praticada, né? Então, essa realidade, às vezes, dói, porque, por exemplo, você pensa que você está praticando aquilo que está na missão e não está. Porque o que é educar? Educar é você receber aquele aluno que você recebe, não o que você gostaria de receber, e cuidar desse aluno com todo o zelo. É isso que o professor Rodrigo falou aí, de, por exemplo, cuidar de ouvir o aluno, saber qual a necessidade desse aluno, o que ele está precisando, e fazer todos os esforços para você atender esse aluno. Porque, na verdade, quando você faz isso, você não está somente ajudando a esse aluno especificamente, você está preparando a sua instituição para uma excelência. Já dizia o Vicente Tinto, que o objetivo da retenção e permanência não é só manter o aluno na instituição, mas é você caminhar, atendendo às necessidades desse aluno, você começa a caminhar para um atendimento de excelência na sua instituição. Tá? Então, eu acredito que o dia que a gente se conscientizar da nossa missão, ou seja, como educadores, como mantenedores, que a gente tem essa obrigação de receber esse aluno e dar assistência a esse aluno, e aí, dentro do que o professor Rodrigo falou, ouvir esse aluno para saber o que ele precisa e dar essa assistência, você tem um bom caminho andado aí para ir transformando a sua instituição numa instituição de excelência, prestando ótimos serviços para a educação e para a sociedade. Maravilha! Começamos realmente na alta aqui. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Que é o seguinte: o objetivo aqui do episódio é a gente responder, né? O que faz os seus alunos permanecerem na SUIES. E, obviamente, né? Todos somos aqui profissionais do mercado, a gente sabe. Não tem uma resposta curta, rápida, senão a gente não precisava nem fazer aqui o encontro, né? Como o Miro falou, cada instituição tem a sua realidade, né? E tem ali caminhos que podem ser utilizados para chegar nesse lugar. Mas eu queria começar fazendo a pergunta inversa, que a gente também trouxe na abertura. O que vocês, na experiência de vocês, veem como mais comum, como causa mais comum ou causas mais comuns que fazem o aluno ir embora? Rodrigo. Fred, eu vou pegar ainda o gancho da fala do Miro, né? A questão do propósito, né? Eu acho que a instituição tem que entender que ela não vende curso, né? Ela tá proporcionando a transformação da vida desse estudante. E o que esse estudante busca? Uma melhor qualidade de vida para ele e para sua família. Então, se a instituição, né, oferece para esse aluno ações para a empregabilidade dele, né, de tal modo que ele desenvolva competências, que vá desenvolvendo o seu portfólio, vá mostrando que ele vai tendo uma evolução, ele vai reconhecendo essa evolução, vai vendo que aquilo não é só um caso teórico, que ele está estudando coisa prática, que ele vai poder colocar no dia a dia da empresa, ele vai enxergando a transformação nele. E ele vai conseguindo uma melhor colocação no mercado de trabalho. Se ele tem esse senso de pertencimento com a instituição, se ele consegue uma melhor colocação no mercado de trabalho, naturalmente, esse aluno não evade. Por quê? Porque ele conseguiu um emprego melhor, ele conseguiu uma colocação melhor, ele conseguiu mostrar para o chefe dele que ele está evoluindo, né?
E aí você começa a ter uma retroalimentação positiva, um ciclo virtuoso, porque esse aluno, né, a gente tem trabalhado aqui na Fundação Santo André uma forte cultura voltada à empregabilidade do nosso estudante. Então, o nosso estudante ele tem disciplinas que trabalham empreendedorismo, que trabalham ferramentas de IA. Hoje eu já tenho todas as matrizes do curso. Pedagogia, publicidade, direito, arquitetura. Não é que ele vai aprender a programar IA, mas ele vai saber usar ferramentas de IA para já, no dia a dia dele, da empresa que ele trabalha, ele já poder mostrar e poder fazer a diferença, ser mais efetivo, ser mais produtivo. Então, com isso, eu tenho alunos que no segundo semestre já conseguiram emprego. Por quê? Porque ele começa a mostrar esse desenvolvimento. E aí o que acontece? Esse aluno começa a ver a transformação na vida dele. Aí começa o ciclo virtuoso, porque ele vai falar para o colega, para o amigo, né? Aí você retroalimenta positivo a sua captação, você diminui a sua evasão, porque esse aluno já tem mais condições financeiras de arcar com a mensalidade. Então, eu entendo que acolhimento, propósito e empregabilidade. Né? Esse aluno não busca... Né? Eu tenho uma história muito interessante, né, de que o cara era um vendedor de uma empresa de detergente, né? Ele não vende detergente, ele vende o quê? A limpeza da roupa, né? Então, você não vende curso. O que você vende? A transformação da vida do seu estudante, né? Então, o curso ele tem que estar o quê? Voltado para desenvolver as competências para que esse estudante consiga uma melhor colocação no mercado de trabalho, seja como um empreendedor próprio, né? E a gente incentiva aqui, a gente faz aqui 2 semanas por ano, semana inteira, fechada, que a gente chama Semana Talentos. Nós já estamos aí na 14ª edição dessa semana. É uma semana inteira, onde a gente para a instituição, os alunos vão ter só atividades voltadas para a empregabilidade. Como é que ele faz um currículo? Como é que ele faz o seu LinkedIn? Como é que ele faz o seu portfólio? Como é que ele abre a sua empresa? Como é que ele investe em criptomoeda? Como é que ele busca auxílio do Sebrae? Como é que ele faz o plano de negócio? Como é que o ESG impacta na carreira dele? Né? Então, a gente traz uma série de assuntos para que esse aluno comece a enxergar, opa, né, eu consigo já ir para o mercado, eu consigo me colocar. Né? Nós temos aqui na instituição, a cada 6 meses, esse aluno recebe um certificado, uma microcertificação das suas competências que ele desenvolveu no semestre. Né? Então, ele já vai podendo alimentar o seu portfólio, o seu currículo, né? Olha, mostrando, olha, não tem que esperar lá o TCC lá no 4º, 5º ano, trabalho de conclusão de curso. Ele já vai mostrando, né, para o seu currículo o que ele desenvolveu. A gente faz aqui o SAPEX, que é o Simpósio de Atividades de Pesquisa e Extensão, está no 18º ano do SAPEX, né? Esse é um evento que eu tenho... Acabou de acontecer agora, semana passada. São os 4.000 alunos para a instituição para 3 dias para fazer exposição, para fazer apresentação oral, para fazer portas abertas, né? E nós vamos capacitando esse aluno na conhecimento técnico, também nas soft skills. Não adianta você ter o seu projeto, meu projeto pedagógico capacita só hard skills. Ele vai ser contratado, ele tem que saber hard skills? Tem que ter conhecimento técnico, mas ele vai permanecer no emprego pela soft skill. Né? Se ele saber trabalhar em equipe, se ele saber se expor, saber colocar uma ideia, saber fazer um PowerPoint, saber fazer um vídeo, né? São todas as atividades que você tem que desenvolver. E aí é um ecossistema, né? Não dá para você falar assim, é só a reitoria, é só o professor, não, é todo mundo. Né? A gente também para aqui, ao mesmo tempo que eu paro essa Semana de Talentos, a gente faz a Semana de Inovação Acadêmica. Então, todo o corpo docente para se capacitar. Então, no ano passado, nós capacitamos todos os docentes em ferramentas de IA. Em agosto desse ano, a gente faz 2 vezes por ano. Em agosto desse ano, nós capacitamos todos os docentes em saúde mental. Acolhimento, como é que eu trabalho esse estudante neurodivergente, estudante com TDAH, com TEA, né? Como é que eu trabalho isso em sala de aula, né? Por quê? Porque eu preciso, esse professor, ele tem que entender de que esse aluno muda. Né? Então, não adianta ele querer dar a mesma aula, né? Eu sou professor de física, né? Da engenharia, né? Newton continua igual, mas eu tenho que mudar a forma que eu comunico as leis de Newton, senão esse aluno não enxerga propósito, não enxerga significado. Né? Então, é um conjunto que tem que ser trabalhado. Uma coisa também que a gente tem fortemente trabalhado aqui, você tem um monte de programas na instituição, iniciação científica, extensão, né? E a gente também a gente faz, pelo menos a cada semestre, uma reunião geral com todos os funcionários. Chamo todo mundo no auditório, fica 1h30 e falo todos os programas da instituição. Para quê? Para deixar todos os funcionários, do porteiro ao pedreiro, da secretaria,
a Secretaria da Presidência, todo mundo tem a mesma informação. Para quê? Porque, mas isso aqui não existe em instituição. Não, existe sim. Mas como é que você quer que o seu aluno saiba daquele programa se nem o pessoal da tua secretaria ou o teu funcionário sabe que aquele programa existe? Né? E aí é uma retroalimentação contínua, né? Todo semestre você tem que reforçar essa comunicação interna, né? Não adianta a cultura do propósito estar só com as coordenações de cursos. Essa cultura de propósito tem que estar lá, desde a pessoa que atende esse aluno na secretaria, que atende um telefone. Porque senão a pessoa atendeu já mal-humorada, já vai impactar negativamente a instituição. Então, a gente tem trabalhado isso, lógico, é 100%? Não, né? Eu digo, a vida é uma gaussiana, né? O que a gente tenta é jogar a mediana mais para um lado, né? Mais para o lado positivo, né? Tem professores que não mudam, tem professores que... Mas a gente vai jogando a mediana cada vez mais para o lado positivo. Né? Para quê? Para você tentar fazer a transformação que a instituição precisa. Perfeito. Miro, e aí, do que você já viu aí? O que mais faz o aluno ir embora da instituição? Eu diria para você que uma das coisas, e a gente está falando muito de propósito, né? Uma das coisas é a falta do propósito, né? E aí eu acho que também cabe, às vezes as pessoas falam, mas a gente não tem como colocar propósito na cabeça dos alunos. Eu acho que vale a pena tentar, porque o aluno nessa faixa de idade aí de 18, 19 anos, eles não têm muitas informações que nós temos e podemos passar para eles, ou seja, a relevância do curso superior, o quanto vai ganhar mais, ou seja, a longevidade. A OCDE tem estudos aí que, se tiver curso superior, você tem uma longevidade de 10 anos a mais do que aquele que não faz curso superior. Ou seja, existem estatísticas lá fora de que o aluno que faz curso superior ganha $1 milhão a mais da faixa de 25 a 64 anos do tempo de vida dele, e às vezes o aluno não tem essa informação, sabe? Então, cabe muito esse bate-papo com o aluno e essa importância que você tem que dar e colocar na sua cultura. Você até usou a palavra cultura, né? Colocar na sua cultura esse acolhimento que Santa Marcelina sempre faz, né? Ou seja, esse acolhimento que é sempre interessante. Quando o aluno percebe que ele está acolhido, que ele tem um problema ali interno, mas que tem alguém que está querendo lutar por ele para resolver aquilo, ele começa a sentir uma vontade de mudar o propósito dele, que é aquele, às vezes, de desistir, e aí ele volta. Então, eu acho que a cultura, o que acontece é o seguinte, voltando aí o que você estava falando, por que ele vai embora? O que acontece é o seguinte, a gente tem percebido que algumas instituições, e não é somente no nosso segmento, você pegar outros segmentos, por exemplo, o IBM, ela estava à beira da falência em 93, e Lou Gerstner chegou lá e falou, vamos ver o que está acontecendo. Quando ele viu, era problema de cultura, ou seja, eles usavam calças azuis e camisas brancas desde 1912. E por que em 93 ainda estava usando? Porque, olha, os nossos clientes usavam assim e a gente está aqui usando a mesma coisa. Ou seja, não pode comprar nenhuma peça nem dispositivo do concorrente. Mas por que não pode comprar? Não pode porque nós somos concorrentes. E por conta disso, os projetos estão demorando aí 2 anos e meio, 3 anos, a gente poderia abreviar para 1 ano e meio. Ou seja, a cultura ela vai moldando a maneira de você cuidar do aluno. Então, o que eu vejo, por exemplo, e aí eu falo já com a minha experiência de alguns anos, o que eu vejo é que, às vezes, a gente fica no dia a dia e não se preocupa muito com a cultura. Só que a nossa cultura, antes para a gente mandar uma mensagem, era o telex, lá para os anos 70, 80. Depois veio o fax, depois veio o telex, depois veio o SMS, depois veio o e-mail, e depois veio o WhatsApp. E tem muita gente ainda só mandando carta. Mas por quê? Eu mando carta porque eu mandava, entendeu? Eu me comunico com o aluno assim, é mais seguro, tal. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão
e você levantou muito bem essa palavra, colocou muito bem essa palavra da cultura, fazer uma reflexão na nossa cultura, ver se nós estamos tratando o nosso aluno com a mesma cultura que nós tratávamos 15, 20 anos atrás, e fazer uma reflexão para chegar à conclusão de que a gente tem que se atualizar. Ou seja, eu já vi, inclusive, presidentes, superintendentes de grandes organizações falar: eu mudo os processos, mas não mudo a cultura. Mas o processo faz parte da cultura, entendeu? Então, a cultura está dentro de tudo. Então, o Peter Drucker já falava que, e você levantou isso, e a gente leu sobre o Silvio Meira, né? Ou seja, que a cultura, ela, às vezes, é mais importante que a própria estratégia. Mas, enfim, é isso que eu acho que, basicamente, é isso. Você vê como é que você está cuidando do seu aluno e fazer uma análise da tua cultura. Será que a tua cultura está apropriada? Será que a maneira como você está cuidando do seu aluno é a mais apropriada? Pode ser que não seja. E aí, basicamente, a gente volta no mesmo ponto, ouvir o aluno, né? Aquilo que o Rodrigo falou lá no começo. Você tem que ouvir o aluno. Tem as pesquisas aí, NPS, aí que é exatamente para isso. Você solta uma pesquisa, 2, 3 dias depois você já tem uma ideia. E o fantástico de tudo isso, que eu não canso de falar, é que essas informações elas vêm para a gente de graça, né? E a gente tem sempre que agradecer o aluno que reclama, porque tem aqueles alunos, e eu nem uso essa palavra no meu livro, eu uso contribuição, porque eu acho que não é reclamação, é uma contribuição que ele dá, e uns têm essa coragem de fazer isso, e devido a essa contribuição, e outros ficam quietos e vão embora. E aí, por isso que você tem os desertores, né? Ou seja, aquele que não faz, não preenche o requerimento de trancamento nem cancelamento de matrícula, simplesmente não dá satisfação e vai embora. Desculpa aí ter me alongado tanto, tá? Não, professor, imagina. Só para fazer referência, né? Nós estávamos outro dia participando de uma reunião estratégica de gestores lá com o pessoal da Cata Consulta, e aí a gente estava falando sobre processos ágeis e tal, e trouxemos, né, a frase de que a cultura como estratégia no café da manhã, e isso assim, amplamente debatido, né? Noves fora algumas questões assim de algum vício que essa frase pode trazer, mas o que eu acho que é importante mesmo é a gente buscar, como praticamente tudo na vida, né? A gente buscar um equilíbrio entre a cultura e a estratégia, ou seja, não dá para simplesmente adotar uma estratégia que contrarie a cultura, mas a gente também não pode ficar refém dessa cultura e não adotarmos estratégias que mudem um pouco dessa cultura, porque é importante isso, né? Isso a gente precisa levar muito bem controlado, muito bem equilibrado para poder trazer esse ponto. E aí eu queria trazer um outro termo que é utilizado assim, é isso ou é aquilo? Eu já sei um pouco a opinião do Mira, mas para ele eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Rodrigo, qual é a sua visão sobre a diferença entre retenção e permanência? Como é que você enxerga? É a mesma coisa na prática? Tem diferença? O que você podia trazer para a gente sobre isso? Eu vejo que você tem a permanência, né? É você manter esse aluno, que não é só manter o aluno na instituição, que seria a retenção, né? Mas eu manter esse aluno fazendo com que, do ponto de vista lá do que a gente chama da neurociência, né? Que esse aluno passe a ser um embaixador da marca. Eu acho que o grande desafio da permanência é esse, né? Não é só eu diminuir o nível aumentar os níveis de retenção para diminuir a evasão. Né? Não é só o aluno pagante. Eu fazer com que os meus processos internos acadêmicos acolham esse aluno, envolvam esse estudante, para que ele passe a ser só um mero comprador, né? Vou usar esse termo, um mero comprador do curso, e passe a ser um embaixador da marca. De modo que ele tenha orgulho, né? Olha, eu sou Fundação Santo André, né? Ele vai sair no shopping, né? Sai com a camiseta da Atlética, né? Por quê? Porque ele tem orgulho da instituição, né? Ele colocou no Facebook dele, né, a foto do trabalho com os professores que ele apresentou em sala, né? Por quê? Porque ele tem orgulho da instituição. Então, eu acho que a permanência ela vai no sentido
a gente trabalhar esse estudante para que ele seja um embaixador da marca. E aí, nesse sentido, não é só, como eu falei lá, a questão da competência da hard skill, da soft skill, mas hoje, cada vez mais, a questão da saúde mental, né? A gente vive aí, tem até um livro, né, A Epidemia da Ansiedade, né? Que você tem a questão da ansiedade nos jovens, né? E é uma coisa cada vez mais presente, né? Então, a gente tem desenvolvido aqui fortes ações de saúde mental. Nós temos o nosso núcleo de apoio psicopedagógico, que dá orientação para o estudante, como é que ele estuda para a prova, né? Nós temos aí o nosso setor de sucesso do aluno, né? Nós implantamos esse setor, quando ele trabalha a semana de descompressão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós tivemos aí a semana de provas, né? O que a gente fez lá com o sucesso do aluno? Nós colocamos lá, em horário pré-prova, né? Aqueles joguinhos do Jenga, né? Que você tem que pegar lá as pecinhas, né? Para não deixar cair, Uno, baralho de Uno, aquele do desenho lá daquele ursinho, né? O Bob Goods, né? Então, a gente fez o desenho do Bob Goods, Fred, com as imagens do campus. E aí o aluno tinha que desenhar, né? E ele estava lá pintando, né? A faculdade dele, porque ele estava pintando lá o retrato do campus, né? Então, trouxemos aí os cachorrinhos, a gente trouxe vários filhotes, né? Para brincar com os alunos ali antes da semana de provas, né? Então, são pequenas as ações que você gera um maior pertencimento, gera uma maior aproximação, né? Eu assisti uma palestra do Jeff Bezos agora da Amazon, né? Do Warren Buffett. O Warren Buffett estava falando o seguinte: olha, eu comprei meu carro há 10 anos atrás, eu não lembro mais o preço que eu paguei no carro, mas eu lembro como o vendedor me atendeu. Né? Então, acho que essa questão da gente, né, ter o lado humano, trabalhar a questão de saúde mental. Nós temos aqui, dentro da linha de empregabilidade que a gente desenvolveu na instituição, das estratégias de empregabilidade, nós implantamos, junto com os professores da psicologia, o Fórum da Empregabilidade. Então, eu tenho uma série de ações que ocorrem ao longo do ano, pelo menos 2 por mês, né, onde eu tenho lá a ação de ombro a ombro, que é uma ação dos professores disputando em roda de conversa os demais alunos. Eu tenho a troca de experiência dos estagiários, né? Tenho programas que desenvolvem lá competências para empregabilidade, né? Por quê? Porque é um conjunto de ações para trabalhar o ser humano. Né? E aí, com isso, a gente vai fazendo com que esse estudante deixe de ser só aquele aluno que está lá só estudando e também passe um defensor, um embaixador da marca. Acho que esse é a meta que a gente deve ter. Boa. Miro, e aí? Eu sei um pouco o que você pensa, mas traz aí para a gente alguns raciocínios aí sobre essa coisa, né? Nem sei se vou chamar de dicotomia, mas retenção, permanência, como é que você enxerga esses termos aí aplicados na prática? Pai, você sabe que, na verdade, quando eu fiz minha dissertação, eu fiz, na verdade, tive a oportunidade de trabalhar com um diretor de mente muito aberta e fui 2 vezes para os Estados Unidos, 2012, 2013, e recomendo quem tem a oportunidade de ir. É um evento sobre retenção e permanência de aluno que reúne 550 faculdades e universidades americanas e canadenses, e eles se reúnem durante 4 dias, e você chega a ter 15 palestras simultâneas. Ou seja, você tem que escolher o tema dentro de retenção que você quer assistir. E na verdade, lá não existe vocábulo permanência, eles utilizam retenção. E quando eu vim para cá e coloquei, aí começou o debate. Não, mas veja, a retenção é quando você tem um aluno do ensino médio, que você retém ele de um ciclo para o outro, tal. Aí, para reduzir e para tornar o diálogo mais frutífero e não ficar nessa polêmica, eu costumo dizer o seguinte: olha, a retenção dentro da filosofia americana é você buscar todas as estratégias que elas estão ao alcance da instituição, quer seja, por exemplo, com a ajuda financeira, não desconto, porque eles não falam de desconto, mas falam de financiamento, o apoio psicológico, o apoio psicopedagógico, o apoio, por exemplo, de recuperação de conteúdo, que eles trabalham muito isso lá. Então,
quando você pega esse leque, por exemplo, que abrange toda a jornada do aluno, eles chamam de retenção. E aqui, para os meus amigos brasileiros, eu costumo dizer o seguinte: a retenção e permanência, para mim, é a mesma coisa, só muda o nome. O importante é que a instituição ela tenha, por exemplo, esse cuidado e essa preocupação com os alunos para adotar as medidas certas, sempre dentro disso que a gente vem falando, ouvir o aluno e saber como poder ajudá-lo a seguir a sua jornada e terminar essa jornada acadêmica com êxito, né? Então, basicamente, é isso. Eu já não entro mais nessa polêmica de retenção ou permanência, porque, como a minha pesquisa ela é muito feita lá fora, ou seja, só para vocês terem uma ideia, eles começaram a estudar isso, em 1938 tem a primeira pesquisa escrita, e nós começamos aqui em 2005, 2010, então nós temos, acredito que temos muita coisa para ler e aprender com eles. Perfeito. Rodrigo, na sua resposta aí agora, você falou sobre um ponto que eu também tinha trazido aqui para a gente abordar, e eu acho que é o momento para a gente aproveitar, né? Que é o seguinte, quando você estava falando sobre o aluno vai vestir a camisa, vai ter orgulho e tal, é muito comum a gente usar um termo que eu gosto muito, que é o termo pertencimento, né? É aquele momento que você falou, né, que o aluno passa a ser um defensor da marca, né? Se usa também o termo advogado da marca, etc. Eu queria saber o seguinte: qual é também o ponto de equilíbrio entre ensinar o aluno a ter pertencimento com ações intencionais e também trabalhar para que a instituição, e aí me permita, eu vou usar um termo que ele não existe, tá? Mas é só para deixar aqui mais, ou também, numa outra medida, precisa trabalhar internamente, cultura, informações, uma série de coisas, para também deixar a instituição pertencível. Qual é a medida entre essas duas coisas? Acho que é um conjunto, viu, Fred, das duas, viu? Porque, por exemplo, aqui nós desenvolvemos uma série de programas, tem iniciação científica, extensão, apoio a evento dos alunos, apoio à atlética, né, programa de inglês, de mentoria, né? E mesmo assim, não são todos os alunos que conhecem, né? Então, esse trabalho da gente ficar constantemente, né, repassando para os estudantes, repassando com os representantes, né? Agora nós vamos iniciar um trabalho, né, de mais proximidade em passar em salas de aula, né? Porque, por mais às vezes você passa num dia, o aluno não veio, você mandou o WhatsApp, ele não leu, né? Então, é um conjunto constante, ele é um trabalho constante para você divulgar os programas que a instituição desenvolve, né? Porque a instituição, às vezes, ela tem uma riqueza enorme de ações, né? O reitor acha que, olha, está todo mundo aproveitando, celebrei aquele convênio, aí você vai ver, né, aquele convênio internacional, tem quantos que estão participando? Né? Você vai ver aquele programa de iniciação científica, tem quantos que estão participando? Né? Então, acho que o que a gente tem que ter é métrica, né? Sempre evidência, né? E isso é uma coisa que a gente cobra bastante aqui. Olha, tudo bem, nós fizemos esse convênio, mas quantos estão participando? Se a participação é muito baixa, significa que eu tenho que maximizar essa divulgação, né? Senão fica o greenwashing, né? Você fala que tem, mas ninguém usa, né? E eu acho que isso é até uma coisa que os novos instrumentos de avaliação agora, né, devem tentar, estão buscando cada vez mais a evidência do resultado, né? E não só, assim, eu tenho esse programa, essa política institucional, mas quantos efetivamente estão usando esse programa e essa política institucional, né? E aí você fala, mas isso aqui é só, então, para grandes grupos? Não, né? A faculdade isolada, a faculdade pequena, né? Mesmo que ela tenha um pequeno programa, mas quantos alunos estão usando aquele programa? Quantos alunos estão... Tem uma série de ações que são gratuitas, né, de programas gratuitos que você consegue fazer com associações, com empresas, né, de capacitação, né, e oferecer isso para os seus estudantes, né, e quanto você está disseminando isso nos programas que você já tem, né? Nós estamos até agora, o pessoal me apresentou aqui, eu ainda não consegui analisar, uma reformulação do nosso site do Sucesso do Aluno, para justamente o quê? A gente facilitar essa busca de informação do estudante, né, para que ele conheça os nossos programas, né, conheça lá o que a instituição oferece e a riqueza que ela oferece. Senão você cada vez mais, tenho 5 programas, vou buscar um 6º, vou buscar um 7º.
Mas quantos já estão sendo usados? Perfeito. Miro, além de, obviamente, repetir a pergunta, né, para saber a sua opinião, né, nesse sentido, queria também aproveitar para trazer uma questão que a gente que eu já vi você trazer em outras ocasiões e que me parece assim, que se encaixa perfeitamente com essa temática, que o Rodrigo também já trouxe em ações práticas. Queria que você falasse do pertencimento e da relação que tem a questão do atendimento, né? A gente sempre se traz a questão do jeito Disney de atender e de como isso é importante, porque eu acho que essas coisas vão conectando aquilo que a gente está falando, né? Para mim, me parece que isso conecta ao pertencimento, à cultura e as ações intencionais, né, que a instituição vai fazendo. Como é que você enxerga isso? Veja só, na verdade, quando você fala de pertencimento, eu desço um degrau para chegar em experiências. Quando você tem experiências agradáveis, imagina um campus onde você tem, assim, no intervalo, aquelas árvores, você senta embaixo naqueles bancos e começa a conversar naquele ambiente, aquilo começa a consolidar na tua mente como os momentos inesquecíveis. Quando você passa, depois de formado naquela instituição, e você se lembra daquele momento de intervalo, daquela partida de esporte que você fazia parte da Atlética, que você foi lá, visitou o concorrente, você venceu, e você se imbuiu daquele sentido de pertencimento, pô, isso aqui me pertence, vou dar a minha alma, ganhou a partida, dessa experiência agradável. Aí você chega no atendimento, você tem aquele atendimento que não só te atende, mas ele te surpreende. Então, o que eu digo que é surpreender? Eu sempre cito esse exemplo. Quando a pessoa foi à Disney, ela perguntou para o funcionário lá a que hora começa o desfile das 5. Ou seja, fez a pergunta e já respondeu, tá? Então, a pessoa, obviamente, aqui numa resposta bem direta aqui no Brasil, a gente, às 5 horas, senhor. Mas ele foi muito agradável e disse assim, olha, começa exatamente às 5, mas fique naquele canto que o senhor vai ter um ângulo privilegiado de desfile, vai dar para enxergar tudo. Então, é isso que nós precisamos fazer com nossos alunos no atendimento, nós precisamos surpreender nossos alunos. E aí, quem quer mergulhar um pouco e que não conhece ainda, os bastidores das Disney dá muitas dicas de como a gente pode ter umas 7 ou 8 experiências lá que a gente pode trazer para a instituição de ensino, que pode ajudar a despertar esse sentido de pertencimento. Isso que o Rodrigo falou também na empregabilidade, a questão da empresa júnior, quem tem a oportunidade de ter. Quem faz parte da empresa júnior é uma pessoa que ela é constantemente desafiada a desenvolver projetos, utilizando disciplinas que às vezes nem tiveram ainda. Então, é um desafio para ele. Eles procuram o professor e o professor dá umas dicas e ele começa a desenvolver aquele projeto de marketing, aquele projeto de pesquisa. Então, na verdade, o que a gente percebe? Que o aluno está sendo desafiado. Se ele está sendo desafiado, não é mais aquela aula monótona, que ele não vê sentido naquilo. Então, ele começa, empresa júnior, que eu estava te falando, por exemplo, essas atividades esportivas, essas experiências agradáveis que você tem, inclusive no campus da instituição, reforçam esse sentido de pertencimento. E a gente tem muitas histórias de pertencimento que 60 anos depois, a pessoa voltou na instituição e falou, olha, isso aqui me pertence. Então, eu quero que a minha neta estude aqui. Ela passou na PUC, passou na FAAP, passou aqui, mas eu quero que ela estude aqui no Mackenzie, porque é aqui que eu tive a minha melhor experiência, embora tenha feito outros cursos. Então, você nota, 60 anos depois, a pessoa vem dizer que aquela instituição pertence a eles, né? Então, essas experiências que a gente está na nossa responsabilidade, não é nenhum fator exógeno, externo, nem nada, é interno, cabe a gente desenvolver dentro das nossas possibilidades, e aí, obviamente, cada um dentro da sua cultura, desenvolver essa experiência
de tornar o ambiente agradável para ir criando esse sentido de pertencimento na mente do aluno. Perfeito. Pessoal, coloquei aí no chat o livro, tá? Que o Miro indicou, Os Bastidores da Disney. Daqui a pouco eu vou colocar aí o link também do livro do próprio Miro, que é, como eu falei, foi a primeira literatura, né, específica que surgiu no Brasil, e é algo absolutamente atual. As edições seguintes foram já trazendo, né, mais e mais informações. Então, assim, quem não leu é leitura obrigatória, tá? Obrigado, Fred. Imagina, isso é o mínimo. Isso aqui é prestação de serviço. Rodrigo, vou trazer outra dicotomia aqui, se é que ela existe, tá? Mas é de uma forma mais, assim, provocativa para a gente pensar nos pesos, né, das duas coisas. Permanência é mais sobre emoção, sobre o pertencimento ou sobre gestão de dados? Como é que você enxerga isso? Eu entendo o seguinte, você tem as ações que, logicamente, vão impactar o emocional, mas tem que ter dado. Senão você vai investir, né? Eu sempre digo aqui, ó, não tenho dinheiro para investir, para adubar o jardim todo, né? Me digam onde que eu vou ter que adubar para eu poder fazer florescer mais rapidamente, né? Então, a gente tem que pegar e ter dados, porque senão, às vezes você fala, tem esse programa, tá? Quanto você investe nesse programa? Quantas pessoas estão usando esse programa da instituição, né? Eu investo X mil reais e poucas pessoas estão usando, qual é o impacto real disso, né? E aí, não só o custo financeiro, mas até o custo de estratégia, de desenvolvimento e de operacionalização daquela ação, né? Então, realmente tem que ser analisado. Todo programa é bem-vindo, mas tem que ter métrica. Se não tiver métrica, você está jogando dinheiro fora. E enquanto gestão, não vai se sustentar, né? Então, eu vejo que caminham os dois juntos. Perfeito. E você, Miro, como é que você enxerga esses dois pontos? Vou na linha do Rodrigo, e tem uma brincadeirinha que uma pessoa me contou. Ela trabalhou no Banco Real muito tempo, os mais novos não sabem, mas o Banco Real vendeu para o holandês, e o dono do Banco Real, ele dizia o seguinte: por que o ovo da pata ele tem mais proteína e o da galinha vende mais do que o ovo da pata? Porque a galinha ela bota o ovo e faz um barulhão enorme, e a pata fica quietinha. Então, dentro disso que você perguntou para o Rodrigo, se você cuidar da emoção, o que vai refletir, uma emoção positiva vai refletir nos indicadores, você tem que mostrar os números. E aí a gente tem essa experiência, porque quando você mostra os números para a pessoa, ela fala, poxa, mas tudo isso, mas como que nós não vimos isso antes, né? Ou seja, se você não mostrar, entra no automático. Então, quando você pega, por exemplo, uma instituição, você começa a fazer um trabalho sério, dependendo do número de alunos aí, mas você mostra 1,5 milhão de economia, 2 milhões de economia, aí a pessoa fala, poxa, tudo isso, mas como que isso que a gente não percebia? Não percebia porque a gente não se preocupava com isso, né? Então, eu acho que é essa emoção e essa mensuração que você deve fazer para poder equilibrar as duas coisas, sabe? Ou seja, mostrar que existe, porque quando eu comecei a cuidar desse assunto lá em 2012, eu até evitava utilizar a palavra econômica, a economia, porque os diretores lá eles eram muito críticos, eles falavam, o financeiro, porque naquela época a retenção ficava no financeiro. O financeiro só pensa no cifrão. Mas não, nós não estamos pensando no cifrão, nós estamos pensando em consolidar o nome da instituição como uma instituição que valoriza o aluno, que atende o aluno, que vê a necessidade do aluno e que vai buscar soluções para isso. Ou seja, eu não vou me prender à norma que existia, que só pode transferir 2 alunos de manhã para a noite. Por que só 2 se a evasão era 17, né? Ou seja, você podia colocar 20 alunos lá com folga e a norma dizia que só 2 podiam passar. Então, esse tipo de questionamento você tem que fazer. Então, você tem que equilibrar as duas coisas e mostrar os resultados, né? Mostrando os resultados, o caminho fica pavimentado para você ter mais abertura de ações.
Perfeito. E aí eu vou aproveitar aqui de imediato e fazer coisa que eu mais gosto de fazer aqui, que é colocar as perguntas dos participantes na nossa conversa. Minha queridíssima Flávia Letícia, que é lá da FAI de Curitiba, já participou aqui conosco. Ela traz uma pergunta, eu vou colocar aqui para vocês dois, começar pelo Rodrigo, né? O Rodrigo comentou, o Miro acabou de falar também, né? Então a gente está super em linha sobre a importância, né, de comunicar os programas interno, externo. E a Flávia pergunta assim, como fazer com tantas ações e serviços que precisam ser divulgados para uma geração bombardeada de informações? O que vocês têm feito na prática sobre isso? Olha, o próprio processo hoje de captação, por exemplo, já não é mais linear, né? O aluno ele já vem com múltiplas fontes e a jornada, né, ela começa no WhatsApp, termina no Instagram e depois vai para uma landing page, né? Então, a mesma forma a comunicação institucional, nós usamos o Omnichannel, múltiplos canais, né? Então, a gente divulga no grupo de representante, divulga para coordenação, divulga no e-mail institucional, divulgo na rede social, né, e divulgo no post. Então, a gente coloca nos diversos canais para atender a atingir esse estudante, né? Mas hoje você tem 100% de efetividade? Não, né? A gente ainda está buscando, né, vai buscando melhorar, né? O que a gente criou um grupo de WhatsApp institucional, então tem um grupo de WhatsApp institucional onde o aluno não conversa, né, mas a instituição envia comunicados pelo WhatsApp. Então, essa é uma forma que eu tenho aí dos 4.200, tenho cerca de 1.800 alunos que estão nesses grupos de WhatsApp. Então, quer dizer, são 1.800 alunos que eu consigo já impactar por uma mensagem direta de WhatsApp. Eu tenho aquele aluno que não vê o WhatsApp, que prefere a rede social, né? Então, a gente continua usando múltiplas estratégias, né? Dizer que o aluno vê tudo e tudo que a gente passa, eu acredito que não é verdade, né? Mas eu acredito que a gente vai bombardeando. E uma coisa que a gente tem feito é também, né, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os professores, também é um grupo unidirecional, é da instituição com o professor, onde vai abrir o edital de iniciação científica. Então, eu coloco lá no grupo, olha, o edital de iniciação científica está aberto, por favor, reforce em sala de aula, né? Também não tenho a ilusão de que 100% dos professores vão ler aquela mensagem e vão reforçar em sala de aula. Mas se 10% dos professores lerem aquela mensagem e reforçarem em sala de aula, são mais alunos que a gente está impactando, né? Então, eu entendo que são múltiplas estratégias que a gente continua utilizando. Ótimo. Maravilha. E aí, Miro? Você... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tem um autor americano chamado Al Ries. Algumas pessoas aqui no Brasil falam Al Ries, mas a pronúncia em inglês é Al Ries. Ele escreveu sobre posicionamento do marketing. Então, ele diz mais ou menos o seguinte, que as pessoas, por que elas bebem Coca-Cola, né? Você não é ainda, ela não está te patrocinando, o Fred, mas, de repente, a gente chama aqui e ela vem, tá? Então, ela ia falir se ela viesse aqui, viu? Comigo, aqui ela ia falir. Viu? Por que as pessoas bebem Coca-Cola? Porque é bombardeado com aquela informação, né? Então, o professor já falou aí os meios que ele comunica. Então, quando você tem a informação, procurar exatamente o meio mais acessível para esse aluno e começar a divulgar. E aí você vai notar que essa informação vai, diante de milhares de informações que ele tem durante o dia, essa informação de interesse dele vai começar a ocupar um espaço na mente dele, tá? Então, eu diria que uma das maneiras também, e aí a gente está usando isso para o aluno calouro, que é, por exemplo, você criar uma circular, e nessa circular você começa a divulgar, por exemplo, os eventos relativos aos cursos, ou seja, curso de Direito, curso de Marketing, curso de Administração, Pedagogia, todos os cursos que você tiver, você começa a publicar ali, por exemplo, na circular. Normalmente é um texto mais breve, se você quiser abrir um blog para um texto mais longo, mas você começar a divulgar isso também lá nessa circular, porque é algo que ele recebe. Você pode escolher o meio, SMS, normalmente pode ser por Zap, que é uma mensagem mais longa, né, ou propriamente por e-mail e tal, mas eu acho que você ir divulgando isso, e aí ele percebendo a importância daquela publicação,
ele começa a ser um adepto, começa a adquirir o hábito de ver aquela publicação, que é do interesse dele. Por exemplo, palestra. Que tipo de palestra nós vamos ter? Você está convidado. Mas eu não sou aluno ainda. É assim, você já está matriculado e tem acesso à instituição. Então, vai ver a palestra, embora você vá começar a estudar no ano que vem, em fevereiro, mas você já é aluno. Então, eu acho que você, e obviamente, disso que a gente estava falando, dentro dessas culturas que a gente tem, diversas culturas, ver qual o meio que tem a maior abrangência. E, no meu caso, por exemplo, era mais o WhatsApp, as pessoas estavam vendo mais o WhatsApp. Então, é divulgar isso, né, para que as pessoas comecem a ler e ver a utilidade. Ótimo. Eu já vou ter mais uma pergunta excelente ali no chat. Essa pergunta já estava aqui, já pronta para ser feita, mas só para a gente não perder o storytelling, vocês entraram, né, nas últimas respostas sobre algo, num ponto que eu queria trazer, que é o seguinte, vocês falaram de captação, né? Onde é que termina a captação e começa a permanência? Como é que essas coisas se conectam aí na experiência de vocês, Rodrigo? Hoje nós temos aqui um time de captação, né, que trabalha end-to-end. Então, o aluno, desde o lead, captura, a busca do lead, e ele entrega o aluno matriculado. A partir do momento que o aluno está matriculado, aí entra o time do sucesso do aluno, que vai trabalhar o pertencimento, que vai trabalhar o acolhimento, a recepção do estudante, a orientação, né? Estamos implementando aqui, nós temos hoje o CRM educacional. Dentro do CRM educacional, ele tem um módulo do Wake Me, que é de captação, ele tem um módulo do Guide Me, que é de permanência. Nós estamos na implementação agora desse módulo do Guide Me, da permanência deles, onde, primeiramente, eu vou ter as possibilidades de fazer comunicação direta com o estudante, abrir requerimentos, né, para poder direcioná-lo para os diversos setores, como a ideia é que o setor de sucesso aluno é o concierge, né, é o gerente do banco, né, que vai atender todos os problemas daquele estudante e vai direcioná-los para que ele tenha um único canal de comunicação. E também tem um outro módulo do Guide que a gente vai estar implementando aqui, que é o de predição, né? Para eu trabalhar já os índices, não só reativo, de forma reativa, mas também proativa, né? O aluno que está com maior índice de evasão, que está faltando, que está com nota baixa, que não está pagando mensalidade, eu já fazer uma atuação em cima dele, né? Ao mesmo tempo, nós temos hoje trabalhado, né, as questões também de IA, né, de inteligência artificial. Então, hoje nós já temos IA em todos os cursos, em termos de matriz curricular. Nós implementamos 10 assistentes de inteligência artificial na instituição. Então, o nosso aluno hoje, ele quer falar na secretaria, ele não precisa. Ele pode ir lá falar com a IA. Ele fala com o nosso botzinho, fala, olha, faltei na prova, o que eu faço? A IA já responde para ele, né? Faleceu meu avô, o que eu faço? A IA já diz, olha, meus sentimentos, né? Dá toda a mensagem acolhedora e já indica para o aluno o que ele tem que fazer. Então, com isso, né? Há 8 anos atrás aqui, Fred, eu tinha filas de secretaria, filas para fazer rematrícula, né? Esse aluno era maltratado, né? Hoje, esse aluno é tudo virtual. É requerimento online, é assistente de bot para responder, né? Então, eu tenho assistente da secretaria, tenho assistente de estágio, assistente de extensão, assistente dos mais diversos setores da instituição, para dar o SLA tem que ser o mais rápido possível para esse estudante, né? E, lógico, não conseguiu responder, vai para o transbordo humano, né? Vai para o coordenador, vai para o setor de sucesso, que vai falar com ele pessoalmente e orientar esse estudante. Porque, às vezes, é uma dúvida simples, o aluno, né? Como o Milo falou lá, né? Das 5 horas lá do Parque da Disney, né? O aluno quer saber, olha, até que horas que fica aberto o setor de arrecadação para eu pagar o boleto que eu não paguei ontem, né? E o aluno tem dificuldade de achar essa informação. Se você conseguir dar isso rapidamente, você atendeu aquela necessidade, né? Então, eu acho que tudo que você puder melhorar no atendimento a esse estudante, né? Basta colocar a gente, né? Você hoje assiste aquele filme de 1 hora ou 2 horas, né? Tem que ser um bom filme, né? Então, esse estudante também, né? Hoje, esse estudante é cultura vídeo shorts, né? Do YouTube, né? Então, a coisa é rápida, é outra geração, né? A comunicação instantânea. Então, não dá para demorar
né, para ficar dando o suporte para esse estudante. O suporte tem que ser o mais rápido possível. E, às vezes, é o gestor pegar e passar a olhar, né, os detalhes, né? São os detalhes que moram sempre o perigo, né? Então, o gestor tem lá, tem um programa de oferece pacote Office para os estudantes, né? Como é que estão as reclamações lá de senha de suporte, da atualização de suporte? Né? Esse estudante está demorando 3 dias para receber uma senha do programa que ele tem que acessar. Né? Então, às vezes, são pequenos detalhes que ele tem que olhar na operação. Né? Então, aqui a gente tem feito um trabalho muito forte na operação. Né? Então, a gente faz reunião da reitoria, da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, com os gestores de área, vai discutir processo, vai ver diminuir os pontos de atrito, vai ver o que consegue dar de resposta mais rápida para esse estudante. Ah, professor, já chegamos no máximo? Não, cada vez vamos melhorando, né, e temos pontos a melhorar. Perfeito. Miro, o Rodrigo já trouxe também diversos elementos ali da pergunta que o Léo tinha feito. Léo Carvalho, queridão aí, está sempre conosco, tinha feito ali sobre a questão da tecnologia, né, como suporte do processo. Faz esse bate-bola aí, Miro, falando de captação, né, onde termina a captação e começa a permanência, e a tecnologia permeando esse processo como um todo. Perfeito. Eu vou pegar um pouquinho antes da fase do Rodrigo. Eu diria que a captação, aliás, a retenção, ela começa no momento da captação. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho tido experiências de captadores que trabalham preço, em vez de proposta de valor. Quando você trabalha preço, e aí você fica querendo cumprir metas em cima de preço, aquele aluno que vem por preço, ele vai embora por preço. Ou seja, imagina que o aluno ele consegue um desconto e faz a matrícula com você. Ele veio motivado por preço, ele não foi trabalhado com ele a proposta de valor, os atributos da instituição, o percentual mestre e doutor da instituição, quem são as pessoas formadas naquela instituição, onde elas estão no mercado de trabalho, a empregabilidade, isso que o Rodrigo trabalha tão bem aí. Então, dependendo dessa proposta, o aluno já entra com uma certa propensão, sabe? Então, aí um outro ponto que eu acho que é interessante, o que a gente acho que tem que ficar atento, todas as instituições de ensino. Eu tive experiência numa instituição grande, uma instituição muito grande, que o aluno chegou no 3º semestre e ele veio pedir para fazer o cancelamento do curso. E aí nós queríamos saber por que ele estava querendo fazer isso. Porque ele disse, porque eu tenho problema financeiro. Aí, quando olhamos, ele tinha 100% de bolsa. Como é que ele podia ter problema financeiro? É o seguinte, é que ele tinha pego o DP, ele tinha entrado em engenharia, pegou o DP em matemática 1, matemática 2 e matemática 3. Quando ele chegou na matemática 3, ele estava repetindo a 2 e a 3 e a 3. Aí, obviamente, que não tinha dinheiro para pagar tudo, né? Então, nós percebemos o seguinte, que ele tinha tirado 0 em matemática. Se nós tivéssemos tido a preocupação de olhar esse aluno lá no comecinho, a gente tinha feito um reforço de matemática para ele seguir isso e entrar. Então, eu acho importante você, por exemplo, hoje, muitas instituições, elas aplicam somente uma redação. O aluno que vai fazer direito e de 0 a 10 tira 4 na redação, como é que ele vai, por exemplo, fazer a leitura dos manuais de direito que é uma literatura pesada, e vai entender aquilo? Como é que ele vai fazer uma redação? Como é que ele vai escrever os trabalhos? Ou seja, preparar esse aluno logo com a nota de entrada dele. Aí você diz, mas espera aí, isso é difícil, porque a gente tem que mobilizar um batalhão de gente. Então, qual que é a sua missão? Qual que é a sua missão? Não é educar? Então, vamos educar. Então, acho que preparar esse aluno desde o começo, e aí você pegando esse gancho aí, você vai aí tudo, não vou repetir aqui, porque vou repetir o que o Rodrigo já mencionou, mas um outro ponto que eu acho que é importante, existe uma pesquisa que o aluno de primeira geração, de cada 100, 44 se formam. E quando vai para a segunda geração, de cada 100, 60 se formam.
Então, essa informação é importantíssima. Você mapear logo no começo, que fizer a matrícula desse aluno, saber se ele é primeira ou segunda geração, entendeu? Para poder você fazer esse trabalho que o Rodrigo estava falando, esse trabalho preditivo. E aí, voltando à pergunta que surgiu aqui sobre a tecnologia, eu acho que é importantíssima. A tecnologia, ela vai nos mostrar como você imagina, como é que você vai pegar uma lista de 2.500, 3.000 alunos para você correr lá e saber quem está faltando, quem não está faltando. Ou seja, a tecnologia vai indicar isso. E cabe ao atendente a sensibilidade, o olhar humano para cuidar desse aluno. Ou seja, a tecnologia vai nos dar vários indicadores. Ela vai nos mostrar onde que nós temos que agir. Então, por que ela é importante? Porque você vai ter um norte, você vai ter um alvo. Se você não tiver isso, você não ouvir o aluno, não sabe qual que é a necessidade do aluno. Então, eu diria que se nós tivermos, por exemplo, um sistema de captação, sistema de gestão de inadimplência e gestão de retenção que ele pudesse ser consolidado, mesmo que seja em 3 módulos, mas num sistema bem prático, ajudaria bastante. Ou seja, a tecnologia é fundamental, ainda mais agora com o IA, e o Rodrigo ele é especialista nisso. Eu, quando cheguei na minha primeira instituição, eu pedi para os advogados fazerem 3 cartas para mandar para os alunos. E aí ele falou, olha, muito complicado, você tem Código de Defesa do Consumidor, isso era 98, Código de Defesa do Consumidor era 90, né? Isso é muito complicado fazer essas cartas aí que você está querendo, vai dar problema, não sei o quê. Ou seja, demorou um mês. Outro dia eu fui fazer uma apresentação sobre gestão de inadimplência, coloquei no chat GPT, faça 3 cartas assim, seja educado, porém firme à medida que o prazo aumenta. E em 30 segundos ele me deu as 3 cartas, ainda deu uma recomendação. Não se esqueça que o aluno é seu principal ativo, tá? Ou seja, aquilo que eu demorei um mês em 98 para conseguir, em 30 segundos eu consegui nos dias de hoje. Então, a tecnologia não tem como negar o poder dela, tá? É saber usar e obviamente, ter o olhar humano, a sensibilidade e se colocar... Eu sei que tem muita gente que rebate essa frase, ter empatia, se colocar no lugar do outro, que você nunca vai ter a mesma história, a mesma realidade, mas sentir o problema que o outro está sentindo, tá? Em outras palavras. Excelente. Vou seguir no tema da tecnologia e juntar a tecnologia com o pertencimento para a gente ancorar no EAD. Como é que a gente usa a tecnologia para gerar o pertencimento no caso dos cursos à distância? Que boas práticas, tanto dentro das instituições que vocês atuam, quanto fora, em outras instituições, vocês já viram e são boas práticas possíveis de serem adotadas pelas instituições? Rodrigo. Em especial os cursos EAD, né? Você tem aí a nova mudança do marco regulatório, né? Que justamente traz aí essa questão ainda da maior mediação, né? Da maior presencialidade, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem, lógico, ele pode ser totalmente assíncrono? Pode, né? Mas o que acontece? Essa troca de ideias, né? Você pega um momento como esse, por exemplo, que nós estamos aqui num webinar, né? Trocando ideias, trocando experiências, isso é enriquecedor, né? Então, eu vejo que quando o MEC traz agora mais essas questões da presencialidade, né? Essas questões de você ter lá uma mediação síncrona virtual, né? Então, você, enquanto gestor, enxergar que isso não é um custo a mais, mas sim como é que você trabalha essa estratégia do ponto de vista pedagógico, né? Para que você melhore esse acolhimento e esse pertencimento do estudante, né? Porque aquele estudante que está lá desenvolvendo uma atividade isolada, só lendo o material instrucional, o PDF ou assistindo o vídeo, ele vai ter um comportamento. Aquele estudante que tem esse material isolado, mas ao mesmo tempo tem momentos que ele vai ter uma interação com outras pessoas, que ele vai desenvolver projetos em grupo,
que ele vai desenvolver atividades em conjunto e depois vai apresentar isso para a comunidade, né? Vai ter um outro senso de pertencimento. Então, a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Então, eu vejo o seguinte, né? Usar a sua estratégia pedagógica do EAD para melhorar essa interação, né, dos estudantes e, com isso, aumentar o seu índice de engajamento. Ah, professor, mas então você tem 100% não tem nenhuma, não tem evasão no EAD? Tem. Lógico que você vai ter, porque o EAD também depende de uma dinâmica, né, dele saber estudar, dele ter uma resiliência, né, dele ter uma organização de gestão do tempo, né? Então, por exemplo, o que a gente tem feito aqui? A gente tem feito ações com os estudantes, ensinar ele como é que ele faz a gestão de tempo, como é que o método Pomodoro, né? Vocês já devem ter ouvido falar do método Pomodoro, né? Como é que ele organiza a sua gestão de estudo para estudar para uma avaliação, para uma prova, né? A gente tem colocado aqui momentos de interação síncrona ou presencial para que esse estudante até venha no campus. Senão esse estudante, né? Ele está lá só no online, né? Vem aqui no campus, vem conhecer o nosso campus, vem sentir, respirar aquele ar universitário, né? Então, são todos momentos que você pode promover de integração com esse estudante, que melhora esse pertencimento, melhora esse engajamento, diminui a sua evasão, aumenta a sua retenção, né? Então, isso é fundamental. Acho que tem uma pergunta aqui, Fred, o Carlos perguntou qual que é o ferramenta digital que a gente utiliza, né? A gente hoje tem utilizado a Blip, tá? A Blip nós colocamos recentemente, tá? Para fazer aí as questões de disparo de WhatsApp, né? E nas ferramentas IA, a gente também contratou a Blip IA, mas ainda não está. A Blip IA ainda está sendo desenvolvida, mas nós desenvolvemos ferramentas próprias como o ChatGPT. Então, a gente usou o próprio ChatGPT para desenvolver assistentes virtuais, né? E aí a gente tem atendido os estudantes com ferramentas de chat virtual, tá? Então, essa tem sido as ferramentas que a gente tem utilizado. Maravilha. E aí, Miro, como é que a gente usa a tecnologia para gerar pertencimento, experiências no EAD? Então, o EAD, eu tive uma experiência aí de 2017 a 2021, fazendo um curso de graduação de contabilidade à distância, e aí eu aprendi um pouco com o que eles praticavam lá, sabe? Eu acho que é interessante sempre lembrar, o marketing sempre diz, vem estudar o nosso EAD, você tem flexibilidade de horário, e aí o aluno começa a acreditar naquilo, né? Você estuda a hora que você quiser, só que depois da captação, aí precisa emendar essa mensagem e falar, olha, você tem flexibilidade de horário para estudar a hora que você quiser, só que não esqueça que você tem prazo, tá? Ou seja, alertar o aluno sobre isso para ele não correr o risco de perder o prazo das atividades, né? Eu acho que ensinar para o aluno, que não é fácil, a gente sabe, quem estuda, sabe que não é fácil estudar uma disciplina de forma autônoma, ou seja, você estudar sozinho, você criar essa disciplina. Eu acho que vale uma dica aqui para as instituições, desenvolver um manualzinho aí com 2 ou 3 páginas, orientando o aluno como acessar o AVA, estimular a familiaridade com a tecnologia, enfatizar isso do prazo, do cumprimento do prazo, aprender a se organizar, planejar, executar tarefas no tempo disponível dele, ou seja, fazer sempre contato quando tiver dúvida, né? Eu acho que algumas coisas, e uma coisa que coisas pequenas que a gente às vezes não dá importância, mas que para o aluno é relevante, e eu me senti bastante valorizado, depois que você tira uma nota acima de 9, você recebe uma carta de felicitação, você engrandece essa instituição. Continue assim. Ou seja, a gente não valoriza essas coisas, mas o aluno valoriza muito isso. Ou seja, você tirou uma nota boa e alguém está te parabenizando por isso, eu acho que é importante você sempre ter essa preocupação com o aluno. E uma coisa que eu sempre falo, né, e aí é mais pessoal meu, eu acho que o EAD ainda continua muito textos, resposta, texto, questionários, resposta, mas a gente precisava de atividades mais desafiantes, gamificação,
Ou seja, como a gente tornar esse aprendizado, já que ele é tão solitário, né, porque ele é à distância, como tornar esse aprendizado mais divertido por meio de gamificação? Teve uma época que eu dei aula de inglês e eu me deparei com um método chamado The English Teacher. Então, você podia escolher ali, por exemplo, o que você queria estudar. Você estudava adjetivo, substantivo, preposição, verbos, e aí ele te dava umas dicas, assim, você ouvia as frases, 5 frases, você poderia programar 5, 10, e aí você ouvia essas frases e depois você voltava preenchendo. E você ali travava uma batalha com a máquina, porque quando você errava, ela te dava 2 pontos negativos. E até você recuperar e chegar a 20% do que você tinha que chegar, a 20 pontos, aliás, não 20%, você travava uma batalha quando você via você estava 4, 5 horas ali estudando e não tinha percebido. Eu acho que aí mais os pedagogos, eles e os educadores que trabalham com essa metodologia, criar, por exemplo, uma metodologia mais dinâmica, mais divertida, que instrua e que também não seja tão maçante como é o IAD nos dias de hoje. Tá? Isso é um desafio. Como eu sou um cara sempre insatisfeito, sempre buscando a melhor, eu coloco isso que eu acho que seria uma maneira da gente diminuir e evitar a evasão. E aí você criar e desenvolver nesse sentido de pertencimento, porque quando você sai de uma instituição, você não quer falar mal da instituição, você é formado por ela. Então, esse sentido de pertencimento você vai desenvolvendo, e se você tiver boas experiências, quando você encontrar alguém que comente que quer fazer um curso à distância, você vai indicar aquela instituição que você fez. Perfeito. Deixei a pergunta de $1 trilhão para esse momento, a gente já está aqui na parte bem final aqui do nosso encontro. Deixei aquela pergunta que, quando a gente fala de permanência, todo mundo faz, né? Que é aquela pergunta assim, onde é que a permanência começa, né? É no marketing, é no financeiro, é na alta gestão, quem é o dono, né, do processo de permanência? E aí, é claro que a gente está aqui falando de uma forma mais abreviada e até divertida, a gente sabe que não tem assim uma receita, mas eu queria saber, assim, na visão de vocês, na experiência de vocês, naquilo que vocês já viram, o que vocês diriam como resposta a essa pergunta que todo mundo faz? Rodrigo. Fred, eu vejo o seguinte, né? O olho do fazendeiro que engorda o porquinho, né? Eu sempre digo isso aqui. Então, eu enquanto gestor, reitor aqui da instituição, faço o cliente oculto, né? Vou lá, me coloco como aluno, participando do processo de captação, entro no portal do aluno para ver o que esse aluno está vendo, faço questão de dar aula em sala de aula, né? Não é porque eu estou na gestão que, olha, agora eu estou encastelado aqui, eu acho que é um erro, né, do gestor estar encastelado, faço questão de estar em sala de aula, de ver se está faltando o giz, ver se o projetor está funcionando, né? Para você ter uma ideia, outro dia eu fui ali, fui usar o banheiro lá da faculdade, né? Vi que o papel a gramatura do papel estava desfazendo, né? Na hora de usar, né, o papel. Né? Aí peguei e chamei o cara, o nosso encarregado aqui do almoxarifado, e falei, olha, né, por que está acontecendo isso? Ah, não, o professor é um fornecedor que está vindo, então, falei, não, vamos ver essa especificação aqui de compras, né? Vamos ver a especificação de compras, vimos lá que não trazia a gramatura do papel na especificação. E aí, como nós somos uma instituição pública de direito privado, né, eu tenho que fazer tudo por licitação, eu vivo de mensalidade, mas eu tenho que fazer as coisas por licitação, né? A gente foi mudar a especificação da licitação para colocar a gramatura do papel, né? E aí agora o meu estudante tem no banheiro lá um papel com maior gramatura que não fica desfazendo, né? Então, você vê, são detalhes, mas você tem que o quê? Tá na operação, vai fazer cliente oculto, vai visitar como é que as pessoas são recebidas na secretaria, né? Como é que elas são atendidas no sistema, vai circular, né, para ver se os setores estão atendendo adequadamente, como é que está o clima no setor, né? Então, são todos, eu diria assim, o olho do dono engorda um pouquinho, né? Então, não fique encastelado, né? Eu acho que um dos grandes desafios da alta gestão
é que ela fica muitas vezes só apagando incêndio, né? E imersa na burocracia. Ela tem que reservar um momento para fazer pesquisa, buscar benchmarking, buscar inovação, né? Eu reservo pelo menos pelo menos uma manhã toda a minha semana para fazer benchmarking, buscar cursos, buscar aprimoramento, que eu acho que a alta gestão que não olha para frente, ela está condenando a instituição dela a morrer, né? Você fala, a IA agora é um hype. Não é hype, né? Na minha visão, a IA está transformando, estamos no meio de uma revolução maior que a Revolução Industrial, a IA está permeando todas as relações de trabalho e vai permear cada vez mais as relações de trabalho. A instituição que não se adaptar, seja no atendimento, seja no currículo acadêmico, vai ficar fora, né? A IA, hoje é uma competência, eu acompanho o LinkedIn, acompanho os relatórios do Fórum Econômico Mundial, assim como você tinha o pacote Office, o Power BI, agora é IA. Já é uma competência que passa a ser requerida no mercado de trabalho. Então, tem que olhar para isso, né? E não é simplesmente, então vamos só implementa lá um assistente. Não. Né? Aqui, por exemplo, nós criamos um comitê, né? Depois a gente pode até compartilhar, quem quiser, a gente me procura. A gente criamos um comitê de implementação da IA, criamos as diretrizes institucionais, né? Do uso da IA, implementamos aí os assistentes, capacitamos nossos professores, capacitamos nossos funcionários, né? Demos capacitações para os estudantes também, né? Então, eu vejo assim, o gestor não pode ficar só sentado na sua mesa, né? Achando eu tenho 70 anos de instituição, vou viver mais 70. Engano seu. Engano seu. Você vai ser engolido, né? A sua tradição, ela, lógico, é um ativo forte para a sua marca. Mas se você não se adaptar, tchau. Né? Você tem que estar com o olho na frente e podendo estar buscando novas tecnologias. E não é tecnologia por tecnologia também. Porque senão todo mundo quer vender coisas de ferramenta aqui, e às vezes tem ferramenta que você fala, não preciso. Né? Não é porque tem ferramenta que eu também tenho que utilizar. Tem que ver qual ferramenta que realmente vai agregar valor no negócio. Né? E aí você consegue fazer uma gestão de alta performance. Mas eu vejo assim, alta gestão vai dar o tom. É a alta gestão que vai dar o tom e depois equipe que vai disseminar essa estratégia, vai reforçar a cultura, vai desenvolver as ações, né? E é um olhar constante. É um olhar constante. O coordenador não funcionou, troca. Né? Não tem, mas esse coordenador é meu amigo. Ele pode ser um excelente amigo, pode ser um excelente professor, mas não tem perfil de coordenador. Né? Então, a gestão que fica só presa, mas eu tenho esse curso, eu tinha um curso aqui de 50 anos na instituição, não está performando, troca. Né? Vamos trocar. Né? Vamos reformular a matriz. Tentou uma vez, tentou duas vezes, não performou no vestibular, não formou turma, por que eu vou continuar abrindo o deficitário? Vamos trocar, vamos reformular, vamos adaptar. Né? Porque senão você vai ficar a instituição que fica... ela tem que ter a tradição, mas ela tem que olhar a inovação, buscar a inovação dos seus processos, no acadêmico e no administrativo. Olha, Fred, eu acho que o pessoal fica até bravo aqui comigo, os coordenadores, sabe? Porque eu incentivo que todo ano tenha matriz, alguma adaptação na matriz. O pessoal do acadêmico aqui briga comigo, né? Mas é o seguinte, entendeu? Não dá para falar, eu tenho essa matriz, vai ficar 5 anos congelada essa matriz. Esquece. Né? No mundo que nós vivemos hoje, não dá para pensar que eu tenho uma matriz congelada no tempo. E essa matriz não mudar, o professor vai perder a aula. A instituição tem que sobreviver, a instituição tem que se adaptar. Né? Esse professor tem que trabalhar cada vez mais o fortalecimento e desenvolvimento de competências para esse estudante, de entregáveis, que esse estudante consiga mostrar para o mercado de trabalho o que ele está fazendo. Né? Lógico, vamos chamar as pessoas para conversar, mas vamos mudar. Né? Eu digo o seguinte, água parada apodrece. Essa é uma frase que eu uso muito aqui, água parada apodrece. Lógico, não precisa ser uma enxurrada, né? Mas a gente tem que fazer um movimento na água, né? Para que a coisa mude. Né? E eu vejo que a alta gestão tem que dar esse tom, tem que fazer, provocar, né? E capacitar. Todos os nossos coordenadores, nós colocamos em cursos de capacitação de gestão sistêmica da Roper, né? Pegamos o gestão sistêmica da Roper, todos os nossos coordenadores hoje foram capacitados no curso de gestão sistêmica da Roper. Mas só ele dá conta? Não. A gente continuamente, né, coloca os nossos coordenadores para participar do FNESP,
do Semesp, para participar ouvir o meeting educacional, né, para participar de outros eventos. Por quê? Eu tenho que continuamente fazer com que esse coordenador saiba o que o mercado está requerendo. Né? Senão ele começa a ter um projeto pedagógico e não entrega o nosso propósito, que é esse aluno com uma boa comunicação no mercado de trabalho. Né? Se eu tenho 90% de empregabilidade, é por quê? Porque eu tenho um projeto pedagógico que as pessoas estão olhando e quero chegar a mais. Né? Então, isso é o nosso objetivo. Fred, vou te falar, rapaz, eu queria... Quem que é o Fred, dono desse processo? vou te falar, eu queria trabalhar com um reitor assim, sabe? Não é? Não é? É um reitor que poxa, ele dá todo o apoio. Mas eu vou contar um pouco da história minha, porque eu comecei numa instituição de 1870 e a secretaria acadêmica, ela obviamente perpetuada lá, sempre para receber os alunos, cancelamento, trancamento. Então eu cheguei para o secretário-geral e falei assim, olha, tem um projeto aqui, eu fui a uma palestra, retenção de aluno permanente. Aí, isso em 2012, ele olhou para mim e falou, Miro, isso aqui nós tentamos em 1977, mas não deu certo, viu? Eu acho que não vai dar certo de novo, não. Eu falei, poxa, me dá o seu voto me dá o seu apoio aí, promete que você vai me apoiar. Não, vou te apoiar, sim, vou te apoiar. E aí nós começamos. O que eu quero dizer que a visão do Rodrigo é super positiva e tem que ser assim mesmo. Só que, por exemplo, o que acontece quem está implantando um sistema de permanência e retenção de aluno é, primeiro, você lidar com as vaidades. Às vezes você diz assim, fica onde? Vai ficar no marketing, vai ficar no financeiro, vai ficar na secretaria acadêmica, vai ser na reitoria, onde que fica? Eu diria, assim, pela minha experiência, em qualquer desses lugares pode ficar, desde que você tenha o apoio da cúpula. Se você tiver o apoio do reitor, aí você vai conseguir navegar. Porque, por exemplo, você imagina, o financeiro chega na diretoria de direito e fala, olha, está acontecendo isso assim, assim, mas quem é você para... Você é do financeiro, você vem aqui se meter no assunto acadêmico. Não estou me metendo no assunto acadêmico, foi um aluno que levantou esse problema, entendeu? Então, você primeiro tem que lidar com essas vaidades, e aí depois, você lidando com essas vaidades, fazer uma comissão, eu acho que é importante ter uma comissão, quem está começando, fazer uma comissão que mescle, por exemplo, o setor que está fazendo a gestão e começar a mesclar financeiro, administrativo e acadêmico, para você ir montando uma equipe, para ir discutindo esses assuntos. Por exemplo, você um ano fica com a presidência, um ano fica com o acadêmico, no segundo ano fica com o financeiro, você vai mesclando, de maneira que você começa a evitar essa ciumeira que existe, está se metendo no meu departamento, principalmente nas instituições mais tradicionais, né? Então, e sempre colocar que, na verdade, você não está ali fazendo isso ou aquilo, porque é naquele departamento. Você está levando um problema de um aluno que te trouxe, ou seja, é um problema que ele está enfrentando. Então, essa resposta é muito tranquila. Eu acho que quando você tem a tranquilidade que o Rodrigo tem de ele ser o reitor e ele determinar, todo mundo obedece, maravilha. Mas quando você tem uma instituição maior, uma instituição tradicional, você tem que trabalhar isso muito na base da diplomacia, da camaradagem, você mostrar, por exemplo, o que é a missão da instituição, o que vocês estão fazendo ali, qual que é o propósito, e conscientizando as pessoas. Mas eu diria para você que qualquer sacrifício nesse sentido vale a pena, porque depois, quando você olha para trás, eu não estou falando só de resultados financeiros, estou falando de resultado, de reconhecimento, que o aluno chega para você e fala, olha, estava abandonado, ninguém cuidava do meu caso, vocês entraram no circuito, resolveram, estou formado, estou empregado. Isso é a realização, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, minha opinião sobre esse assunto, fique onde quiser, mas que tenha o apoio da cúpula para que as ações comecem a fluir. Perfeito.
Beleza. Pessoal, a gente está chegando no final. Quem já conhece, mas para quem não conhece, eu vou fazer rapidamente aqui os comerciais finais. E na volta dos comerciais, Rodrigo e Miro vão trazer aquela dica de ouro para quem quer reduzir a sua evasão em 2026. Tá? Então, você não pode sair daí, porque tem aquela dica que você precisa levar para aplicar na sua instituição. Já colocamos aí no chat o link da pesquisa, né? Respondam aí para a gente, até para direcionar e para nos dizer aí o que pode ser melhorado, o que você gostou, enfim. E a gente queria agradecer, né, a todos os participantes, afinal de contas, eu sempre falo isso, o Meeting é um evento independente, então o seu propósito é cumprido quando vocês estão aqui, quando vocês perguntam, quando vocês aplicam nas suas instituições, né? Então, a gente agradece pelo cumprimento do nosso propósito e agradeço aos nossos painelistas pelas brilhantes colocações. Certamente foram aqui temas e ações muito possíveis de serem aplicadas nas suas instituições, então, a gente está muito feliz com isso. Queria agradecer os nossos patrocinadores, né, da nossa 7ª temporada, Actifly Matec, Princípia Educação, Carta Consulta, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Unibolsas Brasil. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E as nossas redes sociais são @meetingeducacional no YouTube e Instagram e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Temos também o Meetingcast no Spotify, Pocket Cast, Amazon Music e Google Podcast. Nos sigam por lá para conhecer as histórias de grandes profissionais da educação. Falando em contato, nós já falamos, mas reforçamos, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação, que também, além de ser colocada aqui no chat, vai ser enviada por e-mail a todos os inscritos, e é muito importante para a gente poder melhorar continuamente o nosso evento. Você que está nos acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, com pessoas de outros setores das suas equipes. Certamente tem muita gente que precisa ouvir o que Miro e Rodrigo trouxeram hoje aqui sobre permanência estudantil. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos. O Meeting Online estará de volta ainda nesse mês. A gente tem um mês especial aqui, no dia 25 de novembro, a gente já vai encaminhando o final do ano, vai falar sobre os desafios da educação básica para 2026 e como isso afeta o ensino superior. Tá? Então, em breve, as inscrições estarão abertas, não percam, vai ser o penúltimo capítulo da nossa 7ª temporada. Dito tudo isso, queria aqui agradecer imensamente, vou começar também aqui pelo Rodrigo, né, que nos deu a honra de estrear aqui no palco do Meeting. Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado por tudo que você contribuiu, compartilhou aqui conosco, e queria que, na sua saudação final, você trouxesse aquela dica de ouro para reduzir a evasão em 2026 das instituições que estão aqui nos assistindo. Agradeço aí, Fred, pelo convite, agradeço aí ao professor Miro, né, a honra de estar participando aí contigo, agradeço a todos aí que estão nos assistindo. E eu vejo o seguinte, né? Seja hoje melhor do que ontem, seja amanhã melhor do que hoje. Né? Se você fizer um progresso incremental a cada dia, né? Porque não adianta você falar, vou atacar tudo. Se você vai atacar tudo, você não vai atacar nada. Nada é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Né? Então, seja hoje melhor do que ontem, seja amanhã melhor do que hoje. Se você a cada dia for melhorando os seus processos, né, você vai atingindo a excelência. É o crescimento exponencial, o Growth, né, o Growth Marketing, né, que a gente tem, né? Então, a estratégia Growth é justamente essa, eu vou melhorando a cada dia. Faça pesquisa, ouça ativamente seu estudante. CPA estratégica nesse sentido. Não só pergunta quantitativa, mas grupo focal e entrevista qualitativa, né? Isso vai fazer com que você tenha na curva ABC. Não adianta você falar, vou trocar o cafezinho, né? Se é o Z, né? Você tem que pegar o ABC, onde que você tem lá, né, os maiores problemas, e aí você atinge ali, você vai atingir já uma grande massa, né, dos seus estudantes para poder melhorar essa ação. Então, a minha dica, né, não se preocupe, comece devagar, pense grande,
mas comece simples, né? E ouça. Né? A escuta ativa é que vai fazer a sua diferença. Maravilha, muitíssimo obrigado. Miro, querido, que prazer contar com a tua presença. Sim, o pessoal está perguntando aqui, a gravação vai ficar disponível por enquanto, eu estou sempre falando isso para depois não ficarem bravos. Por enquanto, está tudo aberto, disponível lá no nosso canal no YouTube, tá? Vai ter um momento que a gente vai colocar isso numa plataforma, vai vender isso, então aproveitem, vão lá, compartilhem os conteúdos que tem lá com as suas equipes, porque tem muita coisa boa, tá? Miro, obrigado pela presença, tá? É sempre uma honra contar com o seu conhecimento aqui, conhecimento prático, aplicado, comprovado, né? E na sua saudação final também queria que você trouxesse aquela dica de ouro para reduzir a evasão em 2026 das instituições que estão nos assistindo, meu amigo. Eu queria agradecer a todos que permaneceram com a gente até agora. Tem aqui uma pupila aqui, a Jéssica Rodrigues, a Santa Marcelina, e agradecer a todos, porque a gente sempre aprende com as perguntas, né? É sempre um ponto de vista diferente. E agradecer ao Rodrigo também pela presença dele aqui, não o conhecer pessoalmente. Já vou mandar um currículo para ele, para começar a trabalhar lá no setor da retenção. Com esse apoio que a gente tem lá, nós vamos zerar a retenção. Vamos zerar toda a evasão que tem lá. E a retenção vai chegar a 100%. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é muito isso que ele falou mesmo. Ou seja, eu sempre digo que quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre pode melhorar. Quando você faz uma reflexão, você sempre pode melhorar. Então, é isso que ele falou, ser melhor a cada dia que passa. E isso é natural, porque com o avanço louco da tecnologia, o que a gente sabe hoje, amanhã a gente não sabe mais, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando melhorar. E diria que, acima de tudo, ouça seu aluno. Tenha a preocupação de ouvir o seu aluno, porque é ouvindo o seu aluno que você vai saber do que ele precisa. E uma outra coisa, quando você atende esse aluno na sua necessidade, você está conseguindo aí um embaixador, ele vai falar bem de você, vai divulgar bem a sua instituição e vai dizer, olha, lá eu não sou um número, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade, que eles me escutam e atendem meus pedidos na medida do possível. Então, é isso aí. Ouça seu aluno, que tem tudo para dar certo. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. A gente espera vocês agora no dia 25 de novembro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, partners. Um abraço. Falou, um abraço a todos. Obrigado, hein?